Meu nome é Nadir Amaral e estamos em mais um Espaço Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre anemia falciforme no Brasil. E os convidados hoje é a senhora Sheila Ventura Pereira, coordenadora legal da APROF, Associação Pró-Falcêmicos, e conselheira municipal de saúde de São Paulo, e o senhor João Ricardo Martins do Vale, pai e cuidador de pessoa vivendo com anemia falciforme. Obrigado pela presença de vocês aqui para nós falarmos sobre anemia falciforme. Você quer falar alguma coisa, Sheila? Agradeço mais uma vez pelo convite e muito obrigada. João? Agradeço também a oportunidade de estar aqui, pelo convite. Espero que seja bastante interessante. Tá, nós que agradecemos a presença de vocês aqui para a gente falar sobre uma patologia ainda que é pouca conhecida no Brasil, mal diagnosticada e traz um grande estigma, né? Ainda se acha que é só negros que a têm, não, e não é aqui, não é bem assim no Brasil, um país miscigenado. Então é o cidadão brasileiro que ele é acometido da patologia. Antes de nós começarmos a entrevista, eu queria passar um filminho, de 2 minutos e meio, sobre a anemia falciforme. Disgrace, evil is plain as the scar on his face. Deception, outrage, disgrace, for shame. He asked for trouble the moment he came. Deception, outrage, disgrace, for shame. Evil is plain as the scar on his face. Deception, outrage, disgrace, for shame. Yes, for trouble, the later, agitator. Born in greed, raised in hate, helpless to defy his fate. Let him run, let him live, but do not forget what we cannot forget. And he is not one of us. Deception, disgrace, deception, disgrace, deception. Eu gostaria de ler agora um texto sobre o Dia Mundial da Anemia Falciforme, da conscientização de doenças falciformes, que foi no dia 19 de junho. Estabelecida pela ONU, Organização das Nações Unidas, uma data para alertar sobre uma das doenças hereditárias que mais afeta as pessoas no Brasil. É uma ação de conscientização do Instituto Espaço Saúde, em parceria com a APROF, Associação Pró-Falcêmicos. Promove campanhas de informação e orientação às pessoas com doenças falciformes, aos seus familiares e à sociedade. Dados do Ministério da Saúde apontam que 3.500 crianças nascem com a doença por ano e cerca de 200 mil apresentam o traço falciforme, ou seja, possui apenas um gene da doença e não desenvolve os sintomas relacionados. A doença é mais comum na população afrodescendente, porém com uma muita miscigenação racial, no Brasil pode ocorrer em indivíduos com qualquer cor da pele. De acordo com a coordenadora legal da APROF, Sheila Ventura Pereira, a principal característica da doença falciforme é a alteração do glóbulo vermelho do sangue, as hemácias. Essas células alteradas tomam a forma de foice e não circulam facilmente pelos vasos sanguíneos, provocando diversas alterações no organismo.
e explica: um dia como este se torna importante pela tentativa de impactar a sociedade para conhecer e lutar por políticas públicas para atender as pessoas com a doença falciforme no Brasil e no mundo. São 600 mil novos casos de doença todos os anos. A doença falciforme se manifesta geralmente a partir dos 3 meses de idade, mas já pode ser diagnosticada na primeira semana de vida através da triagem neonatal, mais conhecida como o teste do pezinho. Os sintomas podem variar de pessoa a pessoa, e entre eles estão a anemia crônica, causada pela rápida destruição dos glóbulos vermelhos, icterícia, cor amarelada da pele e mais visivelmente nos olhos, no branco dos olhos, a síndrome mão e pé, inchaço muito doloroso na região dos punhos e tornozelos, são mais frequentes até 2 anos de idade, e crises dolorosas principalmente em ossos, músculos e articulações. Os hematologistas explicam que o tratamento como principal foco a prevenção das situações que podem modificar a forma das hemácias. Entre os cuidados necessários estão o tratamento rápido de infecções, manter o calendário de vacinas em dias, evitar desidratação e atividades físicas muito intensas. Para as dores são usados tratamentos de hidratação e analgésicos. As mais complicações exigem um tratamento mais específico. A manifestação mais frequente da doença é a anemia falciforme. Ela deve ser acompanhada por um médico e uma equipe multidisciplinar, tendo sempre em evidência os cuidados especiais. Sheila, suas palavras sobre a anemia falciforme. Você, sendo uma usuária, sabe muito bem o que é viver e ser uma pessoa vivendo com anemia falciforme. Nosso trabalho é exatamente esse. Eu parabenizo, Nadir, mais uma vez esse programa e também o Instituto Espaço Saúde por sempre estar divulgando a anemia falciforme e outras patologias desconhecidas e realmente mostrar a realidade da pessoa convivendo com patologia. No nosso caso, com a anemia falciforme, hoje houve os avanços, né? Temos aí o tratamento das células troncos nas órteos articulares, né? Úlceras de perna, necrose de cabeça de fêmur e úmero, tratamento com as células tronco, transplante, né, da medula óssea, que ainda está, graças a Deus, está encaminhando para o SUS. E o que a gente chama a atenção é do usuário, ele tomar consciência de que eles têm que estar esclarecidos das portarias que estão surgindo, dos direitos e também dos seus deveres. Porque não adianta o paciente falar que o tratamento está ruim, que a vida é ruim. E realmente é complicado conviver com a anemia falciforme, porque a gente tem as limitações. Ao mesmo tempo que você está bem, sorrindo, trabalhando, tendo uma vida normal, de repente vem uma crise que interrompe. Então a gente está sempre iniciando a vida, sempre iniciando, né? Então, quando o paciente ele pega para si o tratamento e aceita a ter a doença, principalmente aceitar, eu aconselho a todos, familiares e a pessoa que tem a doença, o primeiro passo para você viver bem com a doença é a aceitação. Porque a partir do momento que você aceita as suas limitações e você convive bem. Então, você tem que entender que o quê? Você tem anemia falciforme, mas você pode trabalhar, casar, fazer a sua faculdade, ter uma formação e divulgar a doença, sem ter vergonha de ter essa doença. É uma vida normal. Exatamente. Isso é o trabalho da associação e a gente pede a união das pessoas com anemia falciforme. Não adianta a gente se esconder. Temos que nos mostrar. Enquanto nós esconder, a doença sempre vai continuar no anonimato. E aí vamos vamos continuar a ter esse preconceito, né, por ser uma doença, tendência maior da população negra, mas hoje também pessoas de pele clara têm. Os pacientes, a gente tem que derrubar esse rótulo que a pessoa com anemia falciforme é viciada. Nós não somos viciados. Nós tomamos as medicações, melhorou a crise, nós voltamos à vida normal. Então é essa luta que nós temos. Implantar, de fato, as políticas públicas.
que elas têm que sair do papel. Hoje, a maioria delas ainda estão no papel. Nós temos que brigar e colocar que elas funcionem exatamente como foram feitas. Falta uma vontade política para isso, né? Cabe nós, das organizações sociais, começarmos a fazer com que isso ocorra. Essa é uma das nossas missões, é fazer com que as políticas públicas elas saiam do papel, como a Sheila falou, e passem à ação. Nós precisamos, e através da informação, nós conseguimos chegar a você, usuário, essa pessoa vivendo com a patologia, no caso com anemia falciforme. João Ricardo, você sendo um homem branco, né, vivendo na sua família com 2 filhos com anemia falciforme, quais os problemas que desde a da detecção da anemia falciforme até agora? Houve uma evolução, há um entendimento, saiu daquele estigma do negro? O que você vê na anemia falciforme nessa evolução toda? Eu acho que melhorou bastante da época que nasceu meu primeiro filho, o Iago, que está com 19 anos hoje. Ele, naquela época, levou quase 2 anos para ser feito o diagnóstico. Não existia, estava longe de existir o teste estendido do pezinho, né, da eletroforese de hemoglobina para detecção da anemia falciforme. E então, também pelo fato do preconceito, né, que nós sofremos em relação a não sermos negros, né, porque a doença, a maioria é negro, mas a gente sofre um pouco de preconceito nesse sentido. Então, o diagnóstico veio mais tarde em função disso também. Quase depois de 2 anos, né, e que a gente recebeu o diagnóstico, começou o tratamento. Até aí, a gente tinha as intercorrências do Iago, ia para o hospital, não sabia o que estava acontecendo, não era tratado como doente falciforme, né, e aí depois do diagnóstico, e aí sim, iniciou o tratamento. O segundo filho veio com traço, nós já sabíamos, então já estava tudo combinado com a médica, né, a gente descobriu só depois do nascimento, não fez nenhum teste antes, mas graças a Deus veio com traço. E o terceiro filho veio também com anemia falciforme. Mas aí já tinha o teste do exame do pezinho, né, o teste estendido, foi diagnosticado já no início, já iniciou também o tratamento. Mas existe ainda, até hoje, né, quando a gente recorre a um tratamento, algum médico que não é conhecido, né, nosso, que não faz o tratamento, não acompanha eles, e faz uma série de questionamentos para saber se realmente a gente tem a doença, né? Porque acha que a gente só tem traço, e a gente explica, não, a gente já tem um filho mais velho, né, e tem a doença, então nós somos portadores, meus filhos são portadores de anemia falciforme por causa disso, porque eles mesmos esperam que é uma doença que acontece mais em negro. E parece que não aceitam, né, que o branco também ele tem... Parece que, exatamente, até nas campanhas acabam usando imagem, né, de pessoas assim de raça negra, né, por causa disso. Mas como você e a Sheila comentou, nosso país é miscigenado, né, então devido à colonização acabou tendo essa mistura de raça, e acontece também aqui no Brasil, tem muito doente falciforme raça branca, né. E tem amarelos também, né, tem casos de japoneses também com anemia falciforme. Exatamente. E na associação, você tem muitos casos de pessoas brancas, pele branca, com anemia falciforme, Sheila? Sim, temos. Inclusive, tem uma pessoa da pele amarela, né? Mas, infelizmente, é aquilo. De tanto a gente frisar que é uma doença de negro, né, pessoas acabam se escondendo. Ela fica com medo de assumir que tem uma doença de negro. Cria um outro preconceito, né? Exatamente. A gente cria o preconceito ao contrário. Então, por isso que a gente acaba... hoje a gente usa... Tem um slogan no nosso folder que fala: anemia falciforme não tem raça, não tem cor, não tem classe social. Por quê? Justamente para chamar essas pessoas que têm a vergonha de ter a doença, que é doença de negro, mas também ela entender que hoje é uma doença da população. Sim, tendência maior da população negra, mas pessoas de pele clara também têm. Então, chamar essas pessoas, olha, venham se unir, né, à luta, porque às vezes também passam por condições financeiras muito apertadas, passam pela mesma situação que o João Ricardo, os filhos e a família, né, que vão ao consultório, às vezes o filho está com crise. Por exemplo, essa pessoa, que ela é um IC, ela já quase perdeu o filho, porque o filho chegou em crise, ele tem 2 filhos com anemia falciforme, chegou em crise, e o médico não acreditava, e começou a pesquisar várias patologias, até o filho ir para a UTI. Né? Tanto que a gente não tem mais contato com eles. E ele falou: eu odeio essa doença, porque vocês
né, falam que é de negro. O que eu faço com a minha família? Então a gente acabou mudando um pouco a forma de falar. Essa abordagem com o usuário, Exatamente, essa abordagem. Tanto que nós temos um trabalho hoje dentro dos hospitais, que chama, é um projeto que fala Caminhando com a Anemia Falciforme, justamente para buscar essas pessoas, que são essas pessoas que vão nos consultórios, em dia de consulta, né? Enquanto eles conversam com o hematologista dentro da sala de consulta, eu fico fora, orientando essa pessoa, chamando, vendo qual a dificuldade que ela tem no tratamento, a aceitação, né? A gente tem muita dificuldade, por exemplo, no tratamento, para tomar o hidroxureia. Às vezes a pessoa lê a bula, fica com medo, não tem conhecimento. Então a associação está levando esse trabalho para dentro dos hospitais. E tem dado muito resultado, aonde a gente está buscando essas pessoas que se sentem exclusas, né, da anemia falciforme, justamente pela sua cor de pele. Né? Ela sente vergonha de ter anemia falciforme. E não é isso, a gente tem que falar, não, tem anemia falciforme, vamos tratar e vamos nos unir, independente da sua raça, da sua cor, da sua classe social. Que aí eu acho, aí sim nós vamos conseguir tirar a anemia falciforme do anonimato. Esse preconceito que ainda ela tem. E colocar, de fato, os avanços que estão acontecendo. Nós temos muitas coisas. Da minha época, que eu nasci, dos anos 80 até hoje, muita coisa aconteceu para a anemia falciforme, de bom, né? Mas acaba não acontecendo porque a gente não cobra. A gente acha que não tem mais nada, reclama, olha, porque está assim, porque está assado, mas muita coisa avançou. Mas a gente só precisa brigar, de fato, para que aconteça. Precisa muita coisa a ser feita, né? João, você trata seu filho pela rede particular, privada, né? Pela rede privada, já usei também o SUS. Você vê a diferença de um atendimento ao outro, de conhecimento de uma rede da outra? Conhecimento não tem tanta diferença, porque os hospitais que eu me recorri assim para tratamento dele numa emergência na rede pública, os médicos têm um conhecimento também da doença, assim, né? Mesmo eu não vejo muita diferença. O problema é mesmo o atendimento, a estrutura, né? A necessidade de algum exame, a demora, né? O fato da gente estar junto com outros pacientes, porque eles têm uma imunidade baixa, né? Então, às vezes vai para um pronto atendimento por causa de uma dor, alguma coisa, acaba adquirindo uma outra infecção lá, né? Então, tem essa diferença. Então, a diferença que a gente percebe maior é nesse sentido, né? Da estrutura, né? Dos testes, dos exames que são realizados, e da rapidez também. Então, é difícil. Hoje eu não imagino, utilizando a rede pública só, a dificuldade seria bem maior. Porque eu faço essa pergunta porque a gente sempre vê na associação, né, Sheila, que como o nosso foco é mais na rede pública, né, de saúde, e a gente vê as dificuldades desse atendimento. Mas a gente vê também que o entendimento da rede pública sobre a anemia falciforme é maior do que a da privada, né? E a gente sente que os médicos ainda na rede pública, por mais que não tenham condições e que não tenham aquela atenção que a rede privada tem, mas ainda o conhecimento da rede pública é maior. Com certeza. O que você acha, Sheila? Com certeza. Os relatos são, por mais que a pessoa ela vai para a rede privada, às vezes tem medicamento que ela não tem conhecimento, exames que nós fazemos periodicamente, ela acaba não realizando, né? E na rede pública, não. A gente vê que os profissionais estão sempre se reciclando, sempre participando. Eu acho que falta esse também, esse link, né? Fechar mais o link, trazer a rede privada junto nessa caminhada. Falar, olha, né? Não é porque é privada, é outra linha, vamos dizer assim, eu não sei se é a palavra certa, mas mostrar... A gente sente a falta exatamente, da rede, a participação, né, de saúde nesse segmento de anemia falciforme, porque o sistema de saúde, né, o nosso sistema, o SUS, ao qual nós somos focados, ele tem muitos cursos, ele tem muita informação, mas nós não vemos a rede privada, os médicos da rede, fazendo junto com a rede pública, né? Exatamente, às vezes até na hora da buscativa, para fazer a estatística de quanta criança nasceu, é difícil, né, a gente obter os dados desse lado.
É porque eu acho que na rede privada tem muitos aqueles médicos abnegados, né, dentro do sistema, que deve ser o caso como um médico que cuida dos seus filhos, que vai atrás, que procura, que tenta se informar. Isso, né? o comparativo que eu faço, né, que eu fiz no caso da rede pública com a privada, assim, se a gente estiver falando de uma rede pública, um hospital-escola, né, aí a diferença é muito grande. O conhecimento é muito grande, né, no hospital-escola. Agora, quando eu comparo um hospital público, que não é um hospital-escola, um posto de atendimento do SUS, com um hospital de primeira linha, hospital particular, privado, de destaque, aí, logicamente, existe uma diferença grande. Agora, se nós formos comparar a rede pública, hospital, escola, com um hospital privado que não seja de primeira linha, assim, um hospital, aí, sem dúvida nenhuma, o conhecimento é absurdo da rede pública. Tá? Porque eu não levo meus filhos em um hospital privado que não seja o hospital que eles fazem tratamento. Tem isso também. As experiências que nós tivemos em outro hospital privado foi péssima, foi pior do que a rede pública. Quando eu falo que a rede privada é melhor, é o hospital que eu levo meus filhos, que é um hospital de referência, onde tem hematologista que trata dele, que foi já hematologista de um hospital-escola também, de um centro de referência no interior. Então, essa é a comparação que eu faço. Você vai mais pelo médico do que pelo... Eu vou pelo médico, pela estrutura do hospital, né? E aí é um hospital privado. Aí eu comparo, lógico, eu não vou me recorrer à rede pública nesse sentido. Agora, se eu não tivesse a possibilidade de estar indo nesse hospital, ter essa médica, né, essa referência, eu estaria, lógico, me recorrendo ao hospital ou escola, sem dúvida nenhuma. Aqui eu quero agradecer os internautas, eles estão mandando várias perguntas. Tem a Patrícia Dutra, do Rio de Janeiro. Ela faz a seguinte pergunta: quais os exames que são solicitados para quem nunca buscou ter anemia falciforme ou conhecimento de anemia falciforme? Então, o exame para os adultos é o eletroforese de hemoglobina. É um exame de sangue comum, mas que ele constata ali se a pessoa tem traço falciforme, né, ela carrega o gene da doença, ou se ela tem anemia ou doença falciforme, ou outras hemoglobinopatias. Ele é feito pelo sistema público? Sim, se você tem um clínico, né, passa pelo clínico geral, você fala que tem alguém na família, se já ouviu falar, se quer saber que tem, aí pede esse exame e também através de doação de sangue. Muitas pessoas descobrem que tem o traço falciforme através da doação de sangue. Então ela doou, às vezes doa há anos, e de repente chega um telegrama para ela pedindo para comparecer, aonde que ela descobre que tem o traço falciforme. Muitas pessoas estão descobrindo doando sangue. Doando sangue. Eu acho importante também, se eu estiver errado, você me corrige, por favor. No teste do pezinho, né, que eu estava conversando, que foi instituído a partir de 2001, a gente passou a ter também o teste estendido da eletroforese de hemoglobina. Então não é o teste do pezinho que detecta anemia falciforme. Ele é feito junto com o teste do pezinho. É um outro teste, eletroforese de hemoglobina, que utiliza o mesmo sangue, né? Isso. E aí faz esse exame para detectar anemia falciforme. E nas gestantes, este ano saiu também a portaria onde ela faz o eletroforese de hemoglobina e é mais um exame incluso no pré-natal. Esses exames têm a buscativa da família? Tem. Tem. A partir, por exemplo, o teste do pezinho. Quando nasce a criança constando que tem a anemia falciforme ou traço falciforme, aí os médicos convocam a família para fazer a investigação genética, né? Se for só traço, vai fazer a investigação para saber quem é que tem o traço. Se for a doença, já está constatado que é o pai e a mãe. Mas hoje também, no pré-natal, é muito bom, porque a mãe também já fica sabendo se ela vai ter a criança com traço falciforme ou não, se ela tem, né, o traço falciforme. Foi o que aconteceu com meus filhos, né? A partir do momento que foi detectado, a minha família foi convocada, né, comparecer para estar fazendo o exame também, os tios, as tias, irmão, todo mundo, né, para saber quem tinha traço, quem eventualmente tinha doença, porque na época não tinha... Não se tinha informação, né? Tinha informação, né? Por achar que era só de negros, né? Exatamente. E outra coisa que eu acho importante é quando é detectado na doação de sangue, né? Essa pessoa fica impedida de doar sangue também. Quem tem traço, que nem eu não posso doar sangue porque não é aproveitado 100% do sangue. Né? Então eles
eles descartam. E o Ministério da Saúde praticamente não é muito a favor desse tipo, porque eles querem fazer uma campanha que a pessoa com traço falciforme possa doar também. Aproveite o que pode ser do sangue, mas doe, né? Exatamente. Sim, porque pode aproveitar outros componentes do sangue, como a plaqueta, né? E aí não aproveita as hemácias, mas tem outros componentes que podem ser aproveitados. Isso já teve uma pesquisa há anos atrás, eu acho que tem até que fazer uma reciclagem, né, dessa pesquisa, para que as pessoas com traço falciforme tenham a certeza se elas possam doar ou não. Olha, Heloísa Lina de Bela Vista, acho que já respondeu, a Sheila já respondeu essa pergunta que ela fez. Como se diagnostica a anemia falciforme, além do teste do pezinho? É pela eletroforese de hemoglobina, nos adultos, no caso, né? Exatamente. Tem as escolas também, faculdades de medicinas, que fazem o teste de falsização. Nós temos o exemplo da Metodista, que tem uma aula prática de teste de falsização e já pegou muitos alunos com traço falciforme. Só voltando a falar, além do teste do pezinho, no teste do pezinho também é eletroforese de hemoglobina. Isso. Que é feito junto com o teste do pezinho, depois que a pessoa já adulta, aí não tem mais o teste do pezinho, daí faz a eletroforese de hemoglobina, mas é o mesmo teste. É um reforço do teste do pezinho, né? Exatamente. Porque o teste do pezinho ele é bem recém, é 2001 para cá, então ainda há estados que não fazem o teste do pezinho, é um problema seríssimo no Brasil. Não, mas isso depois a gente vai discutir sobre as políticas públicas em relação a isso. E outro problema também que eu acho que em relação à anemia falciforme, que é uma outra patologia seríssima, que é o preconceito racial, que está embutido, né, nesse tratamento da anemia falciforme, né, Sheila? Porque quando a gente fala em saúde da população negra, o foco é a anemia falciforme. Só que tem outros problemas também que na saúde da população negra, que não é só a anemia falciforme. E também o problema do preconceito racial, que emperra em determinados casos dentro do sistema de saúde, né, esse diagnóstico, esse tratamento. Você, Sheila, uma mulher negra com anemia falciforme, já sofreu preconceito? Já. Até mesmo a dificuldade de fazer os exames periódicos, né, preventivo, como o Papa Nicolau, né, e você chegar para o ginecologista, ele não conhece a doença, fica com medo de colocar a mão em você. Não, quem tem que te acompanhar é o hematologista. Só que naquele momento eu não preciso de um hematologista, eu preciso de um ginecologista, né? E ele acaba eu tenho que pedir para o médico fazer uma carta para eu poder passar no ginecologista. Hoje, com a capacitação mais ampliada, muitos ginecologistas têm participado e está melhorando um pouco. Eu faço parte do grupo de mulheres com grupo de gênero com doença falciforme. É um grupo formado por 5 mulheres com doença falciforme, Ministério da Saúde, Secretaria da Mulher e também obstetras, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, e hematologistas. Então esse grupo tem trabalhado muito nessa questão, né, na gestação da mulher com doença falciforme, que antigamente era um mito. Mulheres com doença falciforme não poderiam engravidar. Hoje tem mulheres com 4, 5 filhos, né? Então, lógico que precisa ter um acompanhamento restrito, muito rigoroso, né? Às vezes precisa de transfusão, ver o problema da hipertensão, que nesta hora fica mais grave, né? Que é um dos agravantes nas mulheres negras. E imagine mulher negra com anemia falciforme, é mais sério ainda. Então, por exemplo, na minha gestação também foi muito complicado. E não só o meu caso, como outras mulheres, graças a Deus a minha gestação descobriu tardiamente, mas hoje estou bem, meu filho também. Mas nós temos casos que infelizmente não deu para fazer nada nem pela mãe nem pela criança, né? Então nós temos que trabalhar com isso, melhorar esse atendimento à mulher negra, porque a gente está focando aqui hoje anemia falciforme, só que temos aí o mioma, né? O mioma uterino, que mata muitas mulheres, o câncer de mama, que está crescendo falados, né? cada vez mais, e não é falado. Não é falado. A na diabetes, saúde da população negra não é discutido. exatamente, a diabetes. Então, assim, não é porque eu tenho anemia falciforme, eu sou imune a ter o câncer de mama. Né? Então, o que a gente tem sempre que alertar é o seguinte:
Estamos fazendo tratamento da anemia falciforme? Sim, mas também vê a parte do mioma. Sempre pediu um exame de mama, você que passou dos 40, né? Está fazendo o Papa Nicolau, rotina, com sempre toda a rotina, sempre que marcou está presente. Se o médico não conhece, você tem que estudar, você tem que conhecer a doença, ensinar o médico e fazer sim o seu direito ser respeitado. E até é importante, a pessoa que tem anemia falciforme e tem outras patologias, né? Como essa, é muito importante, porque a manifestação dessa patologia na pessoa vai ser pior do que uma outra pessoa que não tem anemia falciforme. Então a imunidade dela é mais baixa. A imunidade é mais baixa. Entendeu? Então, imagina uma pessoa com anemia falciforme, ter diabetes ou ser cardíaco, vai ser tudo pior. Vai ser tudo em dobro. Então, por isso que a gente fala, né? Quando a gente chama a atenção do paciente para ele pegar o tratamento assim, porque o que a gente observa, principalmente na associação, tem paciente que às vezes ele acaba deixando o tratamento na mão da mãe ou do pai, porque o pai está sempre acompanhando, porque a mãe está... Você deve ser experiente nisso, né? O pai está sempre acompanhando, a mãe está sempre acompanhando. Então, assim, às vezes ele não sabe qual é o seu basal de hemoglobina, então acaba indo, um dia que você não está presente, ele vai para um pronto-socorro, não sabe o basal da hemoglobina, faz uma transfusão desnecessária. É o preconceito também que a gente sofre. Exatamente. Da área médica também de não achar que nós não temos todas as informações. A gente pode não ter o conhecimento que ele tem, lógico. O técnico. Tem a pretensão nossa, né? O técnico. Mas sobre o nosso filho, sobre a manifestação da doença dos nossos filhos, a gente tem bastante conhecimento. Então, que nem meu filho Iago, de 19 anos, ele tem uma oxigenação no sangue, né, muito baixa, né? Então, a gente chega no hospital e eles já querem transfundir, porque acha que não é normal isso nele, né? Mas pra gente é normal, ele é assim, ele sempre foi assim, então ele já acostumou a viver desse jeito. HB dele, a hemoglobina também, eles são baixos, né? Então a gente pega um médico que não tem experiência, e não precisa ser hematologista, né? Não. Qualquer médico sabe que a hemoglobina num paciente falciforme é menor. Só que não é pelo fato de ser menor que vai fazer a transfusão de imediato. A transfusão tem que ser o último recurso. Aí tem o passo a passo, né? Tem um passo a passo, porque senão se ficar fazendo transfusão toda semana, toda vez que tem crise, a quantidade de ferro vai ser altíssima, então vai criar outros problemas. Outros problemas. Isso daí a gente não deveria precisar falar para o médico. Mas esse é um grande problema, não só da anemia falciforme, todas as patologias que passaram por aqui e que nós temos lá no Instituto Espaço Saúde Consciência, todos passam pelo mesmo problema. É ouvir o usuário, ouvir o cuidador. Né? Isso daria um outro programa, né? Porque eles precisam ouvir. Aquele que vive com anemia falciforme, ou aquela pessoa que está ao lado de quem vive, tem que ser ouvido, né? Tem que Porque ser... as manifestações são diferentes. São diferentes, cada caso é um caso. Então eles têm que... a pessoa vivendo com a patologia e quem cuida dessa pessoa, elas têm que ser ouvidas, eles não falam a troco de nada, que estão juntos, ou estão vivendo, eles sabem das limitações e sabem dos grandes problemas, principalmente da dor. Né? Exatamente, o pai conhece e o paciente ele sabe exatamente uma crise que ele vai poder conseguir controlar em casa, com os medicamentos, e uma crise que ele vai ter que correr para o hospital. Então, a gente costuma dizer na associação o seguinte, principalmente nas minhas palestras, nós temos que trabalhar em equipe. É o paciente, o familiar e o médico, o profissional. Por quê? O paciente tem aquele momento que ele não vai conseguir expressar para dizer exatamente o que está doendo, qual o basal da hemoglobina dele, né? A gente tem aquela dificuldade de respirar, de falar na hora da crise. Mas se eu tiver acompanhado com meu pai ou com a minha mãe, que ele sabe exatamente qual o basal da minha hemoglobina, onde está doendo, e passar para o médico, vai até facilitar no tratamento. Porque ao invés de ele ter uma internação de um mês, ele indo diretamente no foco, por exemplo, não é tratar só a dor, tratar também a infecção. Porque se é uma dor que ela está persistindo, eu já fiz hidratação em casa com muito líquido, tomei analgesia no horário e não melhorou, cheguei no hospital, estou tomando morfina e não melhorou, então ele tem que ver que não estou somente com uma crise de falcização, eu estou com uma infecção. Então pode ser uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, que está piorando aquilo e não está deixando que o remédio faça efeito. Então é um trabalho de equipe. Por exemplo, a gente já teve mãe falar assim, olha, meu filho, ele não chora desse jeito, ele não grita desse jeito. Doutor, ele está com muito dor no peito. O senhor não pode fazer um raio-x? Será que não é pneumonia?
E ele, não, é da doença. É. Então, eu acho assim, é para facilitar o trabalho, não é palpitar, não é Tudo para é da saber doença, mais. né? É, Pode tudo achar é que doença. toda Exatamente. manifestação, Toda manifestação é da é da doença. doença. Ele está com outra coisa. Mas o problema é que eles não ouvem. Exatamente. Eles não ouvem. A gente percebe quando a conduta do médico é uma conduta correta e quando ele tem competência, quando a gente chega e ele escuta tudo que a gente tem para falar. Qual que é o histórico? Desde quando está desse jeito? Qual foi o dia que começou com a febre, com a dor? Como que foi a evolução disso? A gente já percebe que o médico é... A anamnese é diferente, né? Exatamente. Porque assim, a dor a gente não vê, né? É. Então é difícil. Uma criança que não sabe, né, pela Ainda mais idade, criança. falar qual que é o grau de dor, por mais que tenha está lá, fala qual que é de 1 a 10, quanto de dor. É difícil para a criança. Para o adulto, apesar dele falar a dor que ele está sentindo, ninguém vê, não sabe, é ele que está sentindo a dor. Então tem que levar em consideração todo o histórico, né, desde quando que está com aquela manifestação, né, de dor, de febre, de infecção, e aí traçar, né, o diagnóstico e ver qual que vai ser o tratamento. Aí a gente percebe se aquele local que a gente está sendo atendido, se realmente o médico tem competência, entendeu? Está no caminho certo. Daí a importância de acompanhar, de ter o protocolo de atendimento, né, que facilita muito mais. O próprio Ministério já elaborou isso, então a gente até orienta. Já tem o PCDT, né? Exatamente, quando a gente vai fazer uma palestra nas UBSs, para quê? Para que ele tenha esse protocolo clínico atrás da cadeira dele, porque se ele tiver alguma dúvida, ele vai naquele protocolo, ele acompanha ali e ele facilita muito no tratamento. Então, e no sofrimento, porque ao invés de eu ficar ali sofrendo uma semana, 2 semanas, até ele achar qual o problema que eu tenho, ele seguindo e ouvindo, fica muito melhor. Passar aqui para os internautas. O Henrique Miguel, da Bela Vista, ele disse assim: oi mãe, você está muito bonita no programa. Obrigada. Aqui tem a Jussara de Brasília, né? A criança hoje tem má alimentação e existe uma grande população, né, com distúrbios alimentares. A educação alimentar, ela influi no tratamento da pessoa vivendo com anemia falciforme? Ah, sim. Não é aquela questão de ter ferro ou não, né? Porque antigamente tinha aquele mito que tinha que cozinhar ou tirar o ferro da... Exatamente, cozinhar prego no feijão ou tirar ou tirar totalmente o ferro. Não é isso, porque também se tirar totalmente o ferro, eu vou ter uma anemia carencial e aí vai ter aquele contraste no tratamento que eu vou ter que receber o ferro para repor aqui. O essencial na alimentação é o quê? Primeiro, nós tomamos medicações muito fortes. São medicações que mexem com o estômago, né? Então pode causar uma gastrite, outros problemas, porque se você tomar com o estômago vazio, você vai ter náuseas, vai ter enjoo direto com aquele tratamento, você vai achar que é da medicação. E não, porque você está tomando com o estômago vazio. Então, assim, sempre se alimentar, você pode se alimentar em 3 horas, tomar muito líquido. Se está enjoado de tomar água, hoje tem sucos maravilhosos, sucos de agrião com limão, né, que enriquece bastante a alimentação, se alimentar no horário. Tudo bem que às vezes a gente falha nisso, eu estou falando, mas eu sou muito falha, porque às vezes você tem uma agenda, você faz faculdade, você estuda e tudo mais, e você acaba falhando nisso. Então, quando você começa a fazer um tratamento, por exemplo, com hidroxureia ou com EJAD, que são medicações muito fortes, você acaba achando que é da medicação. Então, por isso que a alimentação ela influencia muito. Eu acho importante também destacar, né, que a hidratação, né, é muito importante, né, fundamental, manter o paciente bem hidratado, né, e também frutas, né, porque tem uma carência de ácido fólico, né, no paciente falcêmico, então a maioria das frutas tem concentração alta de ácido fólico, isso ajuda bastante. Verde, né? Exatamente. E tirar um pouco, né, acabar com esse mito aí, paradigma de achar que a anemia falciforme, porque o nome anemia, né, remete a achar que é falta de ferro, né? Não é. No caso da anemia falciforme, ao contrário. Quem tem anemia falciforme é submetido a mais transfusões de sangue, então a tendência é ter uma concentração de ferro maior no organismo. Então, como a Sheila falou, não é eliminar completamente o ferro, mas desvincular a anemia falciforme da carência de ferro. Não tem nada a ver com carência de ferro.
E nada de cozinhar prego no feijão, fazer garrafada de biotônico com uva. Ou então nada disso. tirar o ferro da alimentação das crianças das escolas, né? Que já tinham até um projeto para tirar o ferro da alimentação. Já é difícil ter, ainda tirar o ferro da alimentação das Exatamente. crianças. Imagine se tirar o ferro, ou a mãe fala assim, não, ele tem excesso de ferro, então não vai comer feijão, não vai comer a carne, e aí, como é que fica? Mas essas informações que vocês passam, isso foi algum médico que passou? Vocês adquiriram com o tempo, você, Vitsônia, Sheila, vivendo com anemia falciforme, e você, João, sendo um cuidador. Isso foi passado por um médico ou vocês foram prestando atenção? A maioria das informações a gente foi prestando atenção e foi aprendendo com o tempo, sofrendo, né? Então tudo que a gente adquiriu assim, de conhecimento foi com a experiência nossa em hospitais, né? Eu e a mãe dos meus filhos, o que a gente já passou em hospital público, já passamos em hospital privado, fez com que a gente adquirisse um conhecimento, né? E também, lógico, né? A médica, a doutora Marília Pita, que atende meus filhos, com certeza, desde o começo, ela sempre tentou nos manter informados de tudo que considerava importante. Então, acho que... No meu caso também foi as duas coisas, né? A princípio foi aquele mito, é anemia, então, pela gente morar no interior, era garrafada de tudo quanto é jeito, né? Fígado cru com fantaúva, biotônico com ovo de pata, prego no feijão. E aí eu, a minha mãe foi vendo que isso estava fazendo mal. E eu também, devido a muitas experiências ruins, né, no hospital, aí volta aquilo que o João Ricardo falou, o médico ele não me ouvia porque eu não tenho diploma, eu não tenho estudo, eu não sou médico, o médico é ele. Então, não, quem é o médico aqui? Eu ou você? Realmente ele tem o diploma, ele tem o estudo, ele tem a parte técnica, só que a gente entra com a convivência com a doença. Então, dia a dia, você vive experiência diferente. Por exemplo, você vai descobrindo todos os dias que aquilo que você pode fazer, o que você não pode fazer, uma dor que chegou diferente. Literalmente, nós somos uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de surpresa. Então, a experiência de vida que acabou trazendo, e também eu tive uma pediatra muito importante no nosso desenvolvimento, devido a essas falhas em pronto-socorros. Ela nos orientou, nos ensinou passo a passo o que fazer, quando tem que receber a transfusão, quando não tem. E hoje também, devido a essa influência na associação, eu tenho muitos médicos que eu tenho que agradecer as informações, como a doutora Rita, né, Cavalheiros do Hospital Santa Marcelina, a doutora Kátia, né, então são médicos que estão sempre nos orientando. Às vezes eu tenho uma dúvida, mando um e-mail, dou uma ligada, ou pessoalmente mesmo nas palestras. Então você vê a importância, né, do usuário, ele estar bem informado, ele saber o que está acontecendo, o cuidador ter essa informação. Pelos exemplos que foram passados aqui, você sente que são pessoas que passaram, tiveram uma caminhada nos hospitais, no seu dia a dia, noites mal dormidas, né, processos assim que a exaustão para chegar a essa conclusão e para deixar nas câmaras falarem com segurança o que está acontecendo. E é muito importante você, usuário, você vivendo com a patologia, você, cuidador, ter essa informação, né, passar essa informação. E para outros, né, para os seus pares, e mostrar que realmente a gente tem que prestar atenção no seu, não ter vergonha, né, mostrar o que está acontecendo, falar o que está acontecendo, porque dentro do sistema falta muito ainda e muita informação. Tem os médicos e tem os médicos, né, tem aqueles que são mais dedicados e aqueles apenas que cumprem a sua função. Mas assim, a importância de você, usuário, ter a informação e passar essa informação. Isso é muito importante. Por isso que o Instituto Espaço Saúde, com o seu Espaço Saúde em Foco, tenta passar isso. Todas as patologias que vêm aqui são pessoas que são usuários ou cuidadores, mas que vivenciam, que já passaram por todo esse sistema, que tem uma bagagem de informação, que realmente são eles que demandam políticas, tratamentos, são eles que nós temos que prestar atenção. É com eles que temos que trabalhar. A Helenice de Gramado, ela faz uma pergunta assim, essa é uma doença fatal? Ela faz 3 perguntas. É uma doença fatal? Existe tratamento e os medicamentos são muito caros? Ela é uma doença, né, degenerativa crônica. Ela pode afetar tanto os órgãos quanto os ossos. No meu caso, ela afetou, eu tenho necrose de cabeça de fêmur
e de ombro. E na minha irmã afetou mais a parte orgânica, né? Ela tem insuficiência renal, problema cardíaco, mas também contribuiu com os erros médicos ao longo dos anos. Mas é uma doença que, ela sendo bem controlada, bem acompanhada, com um especialista que faça os exames periódicos, a gente vive hoje não tem mais aquela estatística que a pessoa vai viver até os 10 anos ou até os 30 anos. Hoje tem pessoas que chegam a 80, 90 anos com anemia falciforme. Está comprovado isso, né? Então hoje a melhor qualidade da pessoa, a sobrevida da pessoa com anemia falciforme... E a qualidade dessa sobrevida, exatamente, a qualidade, porque ela pode chegar aos 80 anos em perfeita situação, sem necrose, sem nenhum desgaste, né? Vai do tratamento. E o especialista é o hematologista, que é o médico do sangue, que vai acompanhar, e uma equipe multidisciplinar. É o hematologista que vai encaminhá-lo para o ortopedista, cardiologista, para sempre estar fazendo os exames periódicos, como ultrassom, para ver como que está o rim, as outras partes orgânicas, né? E o ortopedista também, para evitar, porque assim que ele começar com uma necrose de cabeça de fêmur, hoje aí temos tratamento que a pessoa não precisa mais cair numa prótese. Ela tem um tratamento que pode dar uma melhor qualidade de vida para ela. Eu sempre comento que eu entendo que a anemia falciforme não tem tratamento específico, né? O que a gente faz é utilizar paliativos, né? Paliativos, né? Até os remédios, medicação que a gente utiliza são paliativos e são medicamentos utilizados em outras patologias, né? Como hidreia, que é para um quimioterápico, né? Também. Isso, ele né, a princípio foi para câncer, né? Especificamente para câncer de próstata, e deu certo. Em 95 começou os testes para anemia falciforme, e até hoje é o que dá a melhor qualidade de vida para o paciente falciforme. Tanto que nós temos pacientes que usam há tantos anos, que eles estão aí há 5, 6 anos, até 10 anos, você tem crise. Então, por isso que hoje podem chegar a 80, 90 anos. E o EJAD também, que antigamente a pessoa, para tirar a sobrecarga de ferro do organismo, ela usava uma bomba de infusão. Hoje não. Hoje ela toma um comprimido e esse excesso de ferro é eliminado pelas fezes. Não sofre mais com aquela bomba de infusão ali 8, né, 12 horas. Às vezes ia trabalhar com aquilo, e quando criança, a mãe que aplicava, né, o médico ensinava no consultório, e quando a mãe chegava em casa, ela mesma ia aplicar. Aí às vezes aplicava incorretamente e acabava criando hematomas na criança, um sofrimento maior, e a criança não aceitava o tratamento. Hoje não, hoje tem o EJAD, que melhora muito a qualidade e até a aceitação do tratamento. A gente acaba não considerando como tratamento isso, né? Paliativos, exatamente, né? São paliativos. Exatamente, porque também não são todos que usam. Exatamente. E também, como foi feita a pergunta, né, se é uma doença fatal. Ela não é uma doença fatal porque dificilmente não vai morrer de anemia falciforme, vai morrer de uma infecção, né? No caso, o meu filho mais velho, a manifestação nele é mais de dor, crise de dor. No meu mais novo são infecções, ele tem muita pneumonia. Ele pega a pneumonia, eu pegava, né, antes de começar com a hidreia. Pneumonia, como uma criança pega gripe, qualquer gripinha nele evoluía para pneumonia. Então o problema é esse, né? A gente não considera uma doença fatal, mas é uma doença muito grave, né? Mas tudo depende da forma que é feito o tratamento, o acompanhamento, né? E o estilo de vida, né? A alimentação. Isso, estilo de vida, é muito alimentação. importante. Todo o cuidado, né? Tem que ter todo o cuidado especial com essa patologia e qualquer outra. Mas o importante é se informar, é ter conhecimento sobre isso. Exatamente, é igual a atividade física, né? Há aquele mito que a pessoa com a doença falciforme não pode praticar. Claro que ela não vai praticar aquele exercício de ficar puxando ferro, ficar pegando peso para criar músculo, não. Mas uma caminhada leve, né? A pessoa vai ali, coloca uma musiquinha, vai caminhando num lugar plano, devagar, no ritmo dela, né? Fazer uma natação numa piscina aquecida também ajuda muito. Hoje temos aí o alongamento, o yoga. São atividades que melhoram muito, porque a gente não fica tão dependente na medicação. Né? Então, assim, é como o João disse, não tem um tratamento específico. É a qualidade de vida, é o modo que a pessoa vive. Por exemplo, nós temos casos, desde aquele que a pessoa não tem condições nenhuma
né, dentro de casa, às vezes para se alimentar, mas tem aquele que tem uma boa condição e você vê como que é, você faz essa comparação. Exatamente, mas não só a condição, mas a informação, né? É, A informação é informação, importante, é. porque eu conheço muita gente que tem condição, mas não tem informação, e aí acaba sendo até pior do que aquela pessoa mais humilde, mais carente, né? Mas mais cuidadosa, Mais né? cuidadosa. Com certeza, com certeza. Mais cuidadosa. Agora tá o exemplo aqui, desculpa, né, do meu filho, né? Ele faz academia, lógico que ele não faz, assim, não vai puxar todo o ferro que os outros puxam, né? Mas ele faz academia e tá fazendo luta agora também, tá com 19 anos. Então não o priva de fazer com qualquer jogo que faça, Qualquer né? coisa, mas dentro do limite. Dentro do limite. E cada um tem o seu mas limite. ter essa consciência que é importante. Exatamente. Exatamente, por isso que eu volto na minha fala lá no início. A pessoa ela tem que ter informação, aceitação do tratamento, ela vai ter uma vida normal. Então vai ter aquele dia que ela está no ritmo Vai lento. ajudar no tratamento. Porque ela com Exatamente. informação, ela vai conseguir passar para o médico uma situação mais exata, né? Mais próxima daquilo que Porque ele realmente se ela tá. entende, né? Exatamente. Isso é importante. E a gente vai acabar com aquilo que, assim, paciente falciforme não pode. Eu posso sim. Eu posso tudo no meu limite. Tá ele aqui como É exemplo, um exemplo, né? Hoje ainda é um dia importante para ele, que ele passou numa escola técnica, né? Tá concluindo esse ano o terceiro ano do ensino médio e passou para a escola Nada técnica. limita, E né? sofre com a doença, Sofre né? com a Com doença. as internações. É um jovem normal como qualquer Exatamente. outro. Só com anemia falciforme. E outra coisa também que é importante falar, além das manifestações dolorosas, infecções, tem também que diariamente, né, hoje ele está perfeito, amanhã ele acorda completamente desanimado, sem vontade de levantar da cama, isso é natural. Entendeu? Então você imagina uma pessoa convivendo com essa, né, Sheila, você sabe disso melhor do que... Então imagina a pessoa convivendo com isso e tendo que assumir os compromissos, né, profissionais, escola, família, e ainda, né, tá naquele dia lá de completo desânimo, sem vontade, sem energia nenhuma, porque a anemia falciforme tira energia, né? Olha, João, eu tenho até testemunha. Nos últimos 2 anos, eu assim, superei muita coisa. Porque eu vivia, até os meus 21, eu vivia naquilo, não posso. Mas porque colocavam na minha cabeça que eu não podia. Eu nunca testava, não, você não pode fazer aquilo, você não pode trabalhar, você não pode... Né? E aí, aos poucos, eu fui quebrando barreiras. Hoje eu faço coisas que eu não esperava. Se sente melhor, né? E me sinto muito melhor, melhorou. Se sente útil, né? Me sinto útil, melhorou a minha qualidade de vida. Eu não interno tanto quanto antigamente. Antigamente a minha casa era um hospital. Hoje, graças a Deus, faz 2 anos que eu não interno, né? E tenho as crises, sim. Às vezes todo mundo quer me levar para o hospital, mas eu não vou. Estou realizando o sonho que eu estou fazendo na minha faculdade, né? Coisa que eu achei que nunca ia chegar lá. Por isso que eu estou falando, nós temos sim a nossa limitação. Tem aquele dia que não estou aguentando, mas eu tenho que levantar da cama. Então, vocês, pessoas com anemia falciforme que estão nos assistindo, está aqui o exemplo do filho do João Ricardo, outras pessoas que estão aí trabalhando, estão em serviços públicos, são pais de família, são chefes de família. Então, assim, vamos acabar com esse rótulo que a pessoa falciforme não pode, que ela não é capaz. Nós somos capazes, sim. Tanto que vocês têm que se mostrar, sabe? O que você é? Hoje você é um advogado, você é um juiz, né? Você é um professor de academia, é um lutador, sabe? Já ganhou medalha com isso. Eu acho que é isso aí que a gente tem que mostrar o nosso valor. O estigma do coitado tem que acabar, né? Então, não tem coitado, né? Tem a pessoa que vive com uma patologia. Antes de a gente passar para o nosso intervalinho, para a segunda parte, nós vamos passar um VT agora, depois, o Clécio Cerode, de Santo André, ele manda uma mensagem: fico feliz por mais um espaço para a divulgação da anemia falciforme. Parabéns, Sheila e João Ricardo. Então, obrigado pela sua menção, tá? Então, agora nós vamos passar no VT sobre a anemia falciforme e depois nós retornamos para a segunda parte do nosso programa. Até daqui a pouco.
Thank